Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Real. Aqui nós compartilhamos histórias de coragem, superação e caminhos reais de quem faz o empreendedorismo acontecer. Hoje, nossa conversa é com uma mulher que representa a força, a intuição e a resiliência da mulher empreendedora, Natália Alves Augusto. Ela comanda a Natália Pães e a Natália Modas e tem uma trajetória marcada por um faro de negócios que começou ainda na infância. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Sueli, muito obrigada e muito obrigado pelas representações que você deu para mim aí, né? Imagina, merece todas elas, Natália. Eu Obrigada. estou encantada com a sua história, com a sua trajetória e com os seus negócios, que realmente são referências aqui na capital. Obrigada. Agradeço muito ter tirado um tempinho para vir compartilhar conosco a sua história. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu acredito que quem tinha tudo para dar errado e estar tentando melhorar a cada dia é algo que tem que ser comunicado às mulheres, principalmente, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Natália, a sua história aqui em Goiânia começa a partir de uma virada muito forte da sua mãe, né? Porque você não nasceu aqui, é do interior de Goiás, Isso. mas veio para Goiânia justamente por causa dessa virada. E não foi fácil, tanto para você quanto para os seus irmãos, né? Vocês são 3 filhos. 3 filhos. E como é que foi essa jornada? Compartilhe um pouquinho com a gente essa história. Nós nascemos em Santa Terezinha de Goiás, próximo ao Garimpo de Esmeralda, onde a gente morava. Meu pai era gerente de uma mina e a minha mãe soube de atos de infidelidade do bonito, né? E veio, pegou as crianças e veio para Goiânia. Lá a gente tinha uma vida bem mais confortável. E aí, ao chegar aqui em Goiânia, a gente foi morar num barracão, lá na Vila Roriz, na rua Rio de Janeiro. E a minha mãe saía cedo para ir trabalhar, deixava 3 crianças sozinhos. Eu tinha de 5 para 6 anos, o Emerson tinha uns 3, o Rafael uns 7. A gente tinha que ir para a escola, se cuidar. E era assim, um ambiente muito novo para nós, né? Porque a cidade que eu morava, o garimpo, nem carro praticamente tinha naquela época. Era bem escasso. E vim para Goiânia, parecia que a gente ia mudar de país, né? Mudança radical. Radical. E assim a minha mãe tirava linha de roupa para os outros, arrumou um trabalho fora, passava roupa, fazia bolo todos os dias para a gente comer bolo. Ela não deixava a gente perceber que o negócio não estava bom, sabe? E pela manhã ela ia trabalhar e eu ainda vendia os bolos dela. Porque eu achava que o pão era a melhor coisa do mundo e eu queria comer pão. E aí nem tinha esse tempo de falar com a minha mãe, né? Que ela saía cedo e voltava de noite. E os bolos ficavam lá, os vizinhos dos barracões via e queria bolo. Eu falava, eu vendo. E eu vendia bolo, pegava o dinheiro para comprar pão. Olha só, então a sua história com as vendas começou logo cedo mesmo. 6 anos de idade. E você acabou criando, não foi só uma simples venda, foi uma estratégia para você conseguir algo que você desejava muito. A diferença tá aí, né, Natália? A gente, desde pequeno, a minha mãe sempre teve muito disso, assim, eu sempre via minha mãe fazendo alguma coisa. Ela vendia roupa, ela alfabetizava os meninos, ela vendia areinha, que é umas esmeraldinhas pequenininha que acha. Então, assim, eu acredito que veio daí, de sempre estar vendo a minha mãe modelando alguma coisa para ter um recurso. E daí eu comecei a vender o bolo dela, que ela fazia, e a gente sempre ia para a escola sozinho, voltava sozinho, aí eu tinha medo de atravessar a avenida, né? Então eu sempre pegava alguém para ir junto, para a gente não ficar sozinho, porque era grande demais aqui, né? Em vista do lugar que a gente veio. Sim, com certeza. E para uma criança de 6 anos é tudo assim extraordinário. É diferente na mente de uma criança, né? Tudo se potencializa. A rua era grande, era larga demais, né? Tudo era muito complicado, muito diferente. E daí a gente seguiu, passou um tempo, a minha mãe já mudou de novo, aí arrumou um emprego de carteira assinada. Ela foi ser locutora no supermercado. Que bacana! Aí ela trabalhava lá também de 6 da manhã até as 11 da noite. Pode perceber que a sua mãe foi um grande exemplo na sua vida, né, Natália? A minha mãe, eu falo assim que ela não é uma mãe normal, uma mãe na média. Eu fico olhando essas mulheres que estão com 3 filhos pequenos e deixando a vida passar, falando que não vai conseguir, que tá tudo muito difícil. E eu lembro da minha mãe. Eu lembro que aos domingos minha mãe passava roupa para os outros. E ela não deixava a gente perceber a dificuldade que a gente estava passando. Hoje eu olho e vejo, né? Sim. Que ela fazia ali de um tudo para a gente não ver que a pipoca estava estourada ali. E quando ela mudou para esse emprego que ela trabalhava fora, ela ia cedo para o trabalho, de a pé, para economizar o vale transporte,
voltava à noite, descia aquela Cracolândia lá em Campinas, nós já mudamos para a Vila São José a pé, e minha mãe era uma mulher, ainda, né? Mas nessa época ela era uma teteia de linda. E ela descia ali no meio daquele tanto de pessoas em situação de vulnerabilidade, usuário de droga, e ela descia até a nossa casa de a pé, para economizar o bendito do Vale Transporte. Quando ela melhorou de vida um pouquinho, a primeira coisa que ela fez, colocou a gente em escola particular. Ela não queria, assim, de maneira alguma que a gente percebesse que a situação não estava boa. Acho que ela se sentia culpada por ter separado, né, por ter... E aí acaba que ela deu uma vida pra gente, esforçando muito, que muitas crianças hoje não têm. Sem dúvida, o peso da responsabilidade, né? Ela via ali em vocês querer oferecer um futuro, né? Vocês terem esse futuro promissor e ela trabalhou forte para isso. Parabéns para sua mãe, quero deixar aqui um parabéns. Como é que é o nome dela? Minha mãe chama Dina. Dona Dina, meus parabéns. A senhora é uma guerreira e merece estar aqui, hein? É. Quem sabe um dia a senhora me dá esse privilégio de estar aqui contando a sua história. Hoje é da sua filha, em breve eu gostaria de recebê-la. Natália, e continuando aqui com esse seu lado de vendedora, né? Você costuma dizer que não é empreendedora, é vendedora, Sou né? vendedora. Porque empreendedora vai além. Então, isso continuou ainda também na escola, né? Você estava me contando que chegou na escola, tinha uma moça que vendia rosquinha e você acabou ajudando essa moça. Quando eu era bem pequena, que aos 3 anos eu já lia, escrevia. 3 anos já lia. E aí lá na escola, no tio André, meu primeiro professor, tinha uma moça que vendia rosquinha no meladinho. Aí eu já ficava ali ajudando ela a vender. Porque para mim vender é fácil. Essa parte de empreender, que é gerir, que é fazer o negócio acontecer, que é difícil. É complicado. É preciso dividir. Eu até estava com a Mariane agora e disse para ela, amiga, não dá para ser boa em tudo. Se a gente é um bom vendedor, ser um bom administrador é complicado. Então, a gente tem que dividir as tarefas. Cada um vai sendo bom no que é. E eu até cedi a isso mesmo. Contratei uma empresa para me ajudar na gestão da panificadora, porque eu não estava conseguindo gerir. Eu consigo vender, fazer o negócio acontecer. Sou feliz demais vendendo. Só que quando chega na hora de ter que gerir, de dispensar, de contratar, de treinar, eu preferi deixar com a evolução. Perceberam que ficou aí já a primeira dica, né, gente? Ela já deu uma dica preciosa para quem quer empreender, quem quer gerir o seu próprio negócio. Cada um do seu quadrado, né, Natália? Cresceu, tem que remodelar. É isso aí. É isso aí. Natália, ainda falando na sua juventude, ali na sua infância, não me lembro com quantos anos você estava, mas você me contou que o seu padrasto ganhou um caminhão de bananas. Isso. Um caminhão de problemas na visão dele. Ele não sabia o que fazer, mas a Natália sabia. Coloquei as bananas todas amarradas naquela avenida principal ali do Parque Oeste e comecei a vender banana. E vendia banana, hein? Nem deu tempo de perder, nós vendemos todas as bananas. E foi assim... A primeira vez que eu vi muito dinheiro, né, assim, da minha venda, de ter aquele tanto de dinheiro, foi, assim, satisfatório, sabe? E lá nessa lanchonete, que era dele, a gente trabalhava nessa lanchonete da minha mãe, lá na saída de Guapó, a gente sempre estava vendendo algo. E aí, para mim, era bom, porque a minha mãe estava por trás gerindo, então eu vendia bolo. Às vezes, no final do dia, sobrava muita coisa, eu ia nas oficinas, oferecia. Não queria era ter prejuízo de deixar o produto lá, sempre vendendo algo. Olha só, muito bom. E o dinheiro do caminhão de bananas? Quando ele viu o tanto de dinheiro do primeiro dia que vendeu, ele mudou a proposta. As bananas já não eram minha mais. Aí minha mãe falou, não, você prometeu pra menina e palavra dada é palavra cumprida. O dinheiro é dela. Aí eu peguei o dinheiro e comprei um carrinho de moer cana. Só que dava muito trabalho, eu tinha que estudar e cuidar da lanchonete. Aí eu vendi ele rapidinho e fui usando o dinheiro, fazendo uma coisa, fazendo outra. Porque toda a vida... eu gostava de ter dinheiro, de vender, de mexer com alguma coisa. E acaba que eu estudava lá no colégio progressivo, era longe, aí tinha que sair mais cedo para chegar na escola, então não dava tempo de cuidar da garapa, não. Aí eu logo fiz um novo negócio. Parabéns, olha só, ela fazia o negócio girar. Fazia. Você tinha essa visão. E falando na lanchonete, você falou que tinha que ajudar na lanchonete. Você me contou um fato bastante interessante, que eu me admirei muito com a sua atitude. Conselho tutelar teve na lanchonete, onde você ajudava ali, né? Trabalhava, se esforçava, toda empolgada. De repente, o conselho tutelar vem e tira todo o brilho dos olhos da Natália. Não, como é que foi isso? Bem no dia que a minha mãe não tava. Tava só eu e minha prima, a Tânia. Nossa, gente, a Kombi branca parou lá. E eu falei, pronto, acabou. E eles brigaram, e eles puxaram a porta para baixo. Falou que não podia ficar aberto, porque tinha uma criança lá e o ambiente tinha bebida alcoólica. Mas...
eu não era gente, né? Na hora que eu escutei a Kombi longe, eu levantei a porta de novo e queria vender, né? Aí, rapidamente, eles voltaram e deram uma bronca, pediram a identidade da minha prima. Nossa, mas esse dia, gente, foi, assim, desesperador. E hoje eu fico olhando, né? Porque o conselho está aí, faz uma atuação muito importante, mas talvez a gente teria que deixar essas crianças trabalharem de uma forma assistida, porque nem todo mundo tem a condição de dar para o filho o que ele precisa. Com certeza. E ensinar o filho a trabalhar talvez seja o que ele precisa. Precisa de ser visto, lembrado e ter responsabilidade. Porque hoje um menino que cresce sem saber o preço de um pão, Nossa. talvez ele não vai saber trabalhar, ter perseverança para conquistar o pão dele. E outro detalhe muito importante, complementando essa sua fala, que eu acho muito importante, muito válido, tudo isso que você falou, é a questão que hoje em dia o mundo cobra muito. E aí, quando você chega lá na frente, você não trabalhou, qual a sua experiência? Nada. E aí, pronto, como que faz? Esse jovem, não deixaram ele ter experiência. Então, é preciso mudar essas leis, realmente, melhorar essa questão, porque ele precisa adquirir experiência mais cedo. Porque quando ele chegar lá na frente, o mundo não vai esperar ele adquirir experiência. E a verdade é que a experiência é algo muito caro. Muito Eu lembro que, antigamente, a minha mãe contou a história de uma pessoa que a mãe dele pagou o borracheiro para contratar ele para ele trabalhar. E eu cresci com isso na cabeça. Eu achava que eu tinha a grande oportunidade ali, que eu tinha que fazer diferente. Então, assim, hoje, essa semana mesmo eu recebi uma proposta de um amigo, ele disse, contrata meu filho, ele tem 15 anos. Eu falei, como? Eu posso ser prejudicada por isso. E ele falou, mas dá uma oportunidade para ele, como que ele vai ter experiência, ele quer ganhar o dinheiro dele, ele quer mudar a vida dele. E eu, graças a Deus, tive essa experiência a trancos e barrancos, mas e hoje? O que os pais fazem? Deixa os filhos no celular em casa? Então, Deixa na escola integral, sem conviver em sociedade? Porque hoje, quem fica na escola integral, não acho que não tem que ficar, mas perde de conviver com o idoso, perde de conviver com os irmãos, perde de conviver na casa. sim. Então, assim, talvez isso tenha que ser reestruturado, né? Eu também digo por experiência própria. Eu comecei muito cedo, Assim como você, comecei antes, trabalhando para minha irmã, arrumando a casa, lavando uma vasilhinha, porque aí podia ter aquele dinheirinho, podia ir no shopping, comprar uma caixa de chocolate que fosse, mas você tinha seu dinheirinho, isso era importante, você conquistou. Aos 14 anos, eu fui para o jovem aprendiz, porque na minha época ainda podia entrar no jovem aprendiz com 14, que eu acho que é uma idade maravilhosa para você começar a trabalhar, você começar a conquistar, porque não é só com relação ao trabalho, não é só o aprender, mas é a autoestima, é você desenvolver a si próprio. Para mim, foi muito magnífico começar a trabalhar nesse período. E na nossa época não tinha celular, né? Não tinha. Não tinha esse tanto de informação. Sim. Eu brinco que quando eu voltei para a panificadora, que eu comecei a confeitar, não tinha YouTube. Não era desse jeito, não era acessível, assim. Hoje Verdade. você entra no YouTube, você aprende a fazer o que você quiser. Você de arrumar uma impressora, igual lá na padaria, eu arrumo, ainda brinco, falo, agora vocês têm que me pagar a visita técnica. Olho no YouTube, a marca e arrumo. Sim, tudo uma muito borracha de um fácil. forno, tudo eu consigo olhar pelo manual, ver no YouTube como é que faz. E às vezes você economiza aí um trabalho de 800, de 500, de 200, de 100 reais. Verdade. E era difícil na minha época. Hoje, gente, você fala com a Gemini, meu Deus, o chat, Senhor da glória, é bom demais. É verdade, traz tudo na mão. Na mão. Mas assim, tem esse lado bom, mas também a gente tem que tomar muito cuidado com o outro lado, né, Natália? Eu costumo dizer muito isso aqui, porque nós somos privilegiadas, nós somos de uma geração onde nós vivemos o analógico e agora o digital. Então, nós fomos moldadas, lapidadas de uma forma totalmente diferenciada, o que nos fortaleceu, o que nos criou um alicerce muito forte. Hoje nós somos fortes, mulheres fortes, homens fortes. Então, assim, é importantíssimo a gente tomar cuidado com os nossos filhos, né? Principalmente. Que ainda estão sendo moldados. A gente precisa tomar muito esse cuidado. A facilidade demais acaba deixando ele ocioso, sem vontade de buscar. Nós precisávamos buscar tudo. Na nossa época a novela era um capítulo por dia, gente. A gente Verdade. esperava o horário da novela. E agora? Ansiosamente. Agora você vê a novela o dia inteiro, se você quiser. Sim. É incrível, assim, tipo, é muito cômodo, é muito na palma da mão. É. E acaba que a gente, lá na minha casa é limitado, né? As crianças usam o celular 1 hora. E mesmo assim é uma loucura. Agora colocaram uma internet que eu não consigo cortar ela, que a outra eu cortava 10 horas da noite. Meu Deus, tem dia que eu acordo e os meninos estão acordados no celular. Pega e vai mexer. Aí é aquela briga. Ixi, é um perigo. Perigo. Natália, voltando agora aqui aos seus 13 anos de idade, né?
foi quando nasceu o seu primeiro grande projeto, ainda na escola. Ninguém esperava, né? O professor Maurício Souza, lá no Colégio de Anhanguera, ele propôs para cada um criar uma empresa, né? Cada grupo. E aí nós criamos o Sanduíche Social Só Paga R$ 1. E a Skin Cariol estava em alta com aquele slogan Experimenta. Aí o Lembro. nosso slogan era Experimenta, Sanduíche Social Só Paga R$ 1. E aí a gente fazia pão, presunto, mussarela, alface, tomate e embaladinho individual e começamos a vender na escola, para empreender lá naquele projeto. Menina, mas o negócio foi, aí a gente já estava vendendo na faculdade, e aí nós ampliamos e fomos, a gente tinha camiseta de uniforme já, o negócio foi ficando bem diferenciado a empresa. Profissional mesmo. Profissional. E aí todo mundo tinha a parcela ali no sanduíche social. Que bacana, olha só. Nossa, tão jovem e já... Procurando um jeito. E depois disso, aos 17 anos, você foi trabalhar... Não, antes, né, aos 13 anos mesmo, você já trabalhava na panificadora, na primeira panificadora da sua mãe. Isso, a minha mãe tinha uma panificadora na cidade de Jardim, quando ela se desfez da lanchonete, e a gente trabalhava lá na panificadora dela. E lá era, assim, muito violento, tinha muito assalto naquela época, né? E acabava que serviço de padaria que começa cedo e não tem hora para acabar, tem né? hora. Mas, assim, eu acho que foi muito bom pro nosso alicerce, né? Ali eu enrolava pão de queijo para vender congelado. Era tão legal que tinha dia que a gente fazia entrega a pé, lá da rua de baixo da faculdade de Anhanguera, no supermercado Joia. Olha só, Tipo, lembro. era tão acessível que você ia com a caixinha de salgado na mão para fazer a entrega, né? Então, tipo assim, tinha que funcionar, né? Sim. Não era tão fácil hoje, gente. Se tivesse Uber naquela época, meu Deus. Nossa, realmente. Era assim, pegava a caixinha, levava, aí minha mãe entregava em várias outras padarias que ela produzia em grande quantidade. E pelo fato das nossas receitas ser muito boas, então assim, tinha sempre entrega para fazer, tinha sempre cliente novo, né? Tinha atacado que ela fornecia para o Vem Cá, para o Belmar, para o supermercado Super, para a Rede Pro Brasília. Então, assim, acabava que a gente era bem do negócio mesmo, salgadinho, para Alô Brasil, quando tinha, a gente que entregava. Então, foi crescendo com o tempero mesmo, com as receitas. Aquele velho ditado que diz, né, que a melhor propaganda é o boca a boca, se encaixou muito bem ao empreendimento da sua mãe, né? E também se encaixa ao seu hoje, que daqui a pouco a gente vai falar. Com certeza. Isso aí era a melhor propaganda, o boca a boca foi crescendo já pela qualidade, né? Sempre essa preocupação. Com umas receitas, assim, minha mãe sempre foi muito ligada em quantidade de açúcar, em quantidade de fermento. O meu tio, que era o padeiro mesmo, que ensinou o legado, assim, familiar, foi o tio Weasley. Então, acaba que a gente sempre trabalhou em família. E minha mãe foi, assim, a precursora desse negócio. Ela teve coragem, enfrentou e aí transbordou para os irmãos, para a filha, graças a Deus. Abriu os caminhos, graças a Deus. Você falou uma coisa importante, até agora trabalhou sempre com a família, mas aí, a partir daí, foi aos 17 anos, a primeira vez que você conseguiu um trabalho fora de casa. Como é que foi essa experiência? Minha mãe vendeu a padaria da cidade de Jardim e um cliente me contratou para a empresa Brasil Forte de São Paulo. A primeira vez que eu viajei para lá, eu tive febre, ferida na boca, nunca tinha ficado longe de casa, mas foi assim um emprego fantástico. Eles me auxiliavam com a faculdade, eu era só vendedora, tipo, organizava os vendedores e para mim foi uma oportunidade única, assim, sabe? Eu aprendi demais nesse emprego, foi muito bom para mim, mas foi fora de casa a primeira vez. O fora de casa seu, já logo de primeira, você caprichou, vou logo para São Paulo. Passei um tempo lá e a empresa era aqui, mas eu fui para lá para aprender, para ser treinada. E eu fiquei lá assim, eu nunca tinha viajado, nunca tinha ficado longe da minha mãe. E foi assim um negócio. E como você administrou isso? Onde você arrumou forças? Porque mesmo sofrendo, mesmo com esses sintomas físicos que você chegou a ter, onde você conseguiu essa força para permanecer e continuar nesse caminho? Lá na minha casa, Sueli, se a gente não lesse um livro por semana e resumisse ele, não ia ver minha avó no final de semana. Nossa. Então, tudo tinha meta e tinha objetivo. Então, eu coloquei aquela meta para mim conseguir seguir. Até porque né, as mulheres da minha família eram todas de cozinha, de trabalho pesado. E aí eu tinha um trabalho administrativo agora. Então, assim, eu queria muito que desse certo. Então, acabou que eu me desdobrei no negócio. Uma experiência muito importante que você adquiriu ali.
E desde o início da nossa entrevista aqui, você sempre falou dos estudos. Sempre os estudos estão sempre em primeiro lugar ali. Então vamos falar, abrir agora um espaço para falar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, porque aqui aos 17 anos, provavelmente já à beira da faculdade ali, como é que foi a formação acadêmica da Natália? Então, essa época que eu trabalhei na Brasil Forte, eu fui fazer faculdade na faculdade em Anguera de administração, uma faculdade voltada para vendas, um curso que eles tinham lá de 2 anos e meio. Daí eu não gostei, sabe? Eu, inclusive, falo isso para as pessoas. Experimenta. Os meninos hoje estão com 17 anos, 18 anos, e fica, eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu vou gostar. Gente, experimenta. Vai lá, matricula, experimenta. Não gostou, tranca e vai para outro. Vai se encontrar, porque nada vai ser só aquilo que a gente gosta. Igual, eu pensava que eu ia fazer vendas com administração, eu ia só vender. Cheguei lá, planilha e anotações, e não era aquilo que eu queria. Tranquei e fui seguir. Eu acabei num curso da área da saúde, porque eu sempre gostei muito de cuidar. E eu fiz técnico de enfermagem lá no colégio CPG, e eu era muito feliz. Até o meu professor, o Diego Vieira Matos, me chamava de Nightingale, porque eu era uma enfermeira assim que eu queria muito, eu cuidava muito. Só que veio a primeira gripe aviária, né? Aquela gripe do frango, e eu olhava aquele tanto de gente doente nos estágios, aquela coisa, e eu falei, não é isso que eu quero. Porque eu já tinha o Daniel e eu tinha medo de levar a doença para minha casa. E também, todas as ofertas de emprego que aparecia na área era longe. E eu não queria ficar longe da minha família. Não queria ficar longe do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu filho. E aí eu repensei, falei, talvez não é isso que Deus tem para mim. E foi quando eu fui trabalhar fora de novo. Entrei num trabalho no call center, na Vivo, que todo mundo fala, call center é horrível. Para mim foi maravilhoso. Porque eu entrava lá para aproveitar a oportunidade. Todos os dias eu fazia muita hora extra. Eu trabalhava com muito amor. Eu atendia aquele telefone com muita alegria. Gente, para quem acordava de madrugada para enrolar pão de queijo, de repente começa a ganhar a vida atendendo telefone. Foi maravilhoso para mim. E aí eu trabalhava bem direitinho, cuidava de tudo, fazia com muito amor. E eu fui sendo promovida. Com 3 meses lá eu já fui promovida. Depois fui para consultoria, depois para supervisão. E eu encerrei minha vida na Vivo, sendo supervisora do Grupo da Madrugada. E, para mim, foi um trabalho que contribuiu demais. E hoje eu falo, call center é uma escola. E lá tinha muito curso, muita oportunidade, tinha desconto em faculdade. Então, assim, eu fui aproveitando tudo que tinha lá dentro da Vivo. E eu saí porque eu passei no IFG para fazer faculdade de matemática. Mas antes da gente falar da IFG, você tinha me falado um detalhe que eu achei muito importante. Você se destacou tanto na Vivo que quando você estava lá com 2 meses, você foi nomeada. Melhor operadora de nota de ouro do Brasil. Porque eu atendia e eu falava assim, Sueli, essa nota que você vai dar não é para a Vivo. Essa nota, Sueli, ela é para o meu atendimento. E ela é muito importante para mim, Sueli. Será que você poderia me avaliar, por favor? Então, assim, de 10 clientes que eu atendia, 10 me avaliavam e me avaliavam bem. Porque, realmente, aquela nota de ouro, ela repercutia na minha avaliação de desempenho, ela repercutia no que eu ia receber. E eu fazia tudo que estava ao meu alcance para você não retornar, para você não ficar nervosa com a Vivo, porque eu era a Vivo naquele momento. Sim. E, para mim, era, assim, muito... Tanto é que quando eu saí do massivo, que era atendimento de frente, que eu fui para o back-office, eu fui ler o procedimento lá e falava que você tinha que retornar para o cliente para dar devolutiva do problema dele. E aí ninguém fazia. E eu ficava lá meu dia inteiro retornando, porque ele me dava nota e eu achava bom demais, né? Sim. Porque a gente que leu Poliana Moça, você leu? Não li Poliana Moça, você acredita? Já vi falar muito dele e não li. Ela ensina a gente a jogar o jogo do contente. O jogo do contente é você encontrar o lado bom de qualquer situação. E toda vez que dá alguma coisa muito errado, eu sei que Deus vai sair lá com uma solução extraordinária. E ele sai na minha vida, ele sai na sua. É verdade. E ele resolve. E esse é o jogo do contente. Eu chegava lá na Vivo, cada atendimento era uma história. Eu achava o lado bom de cada situação lá. Era estressante? Nem sei se era. Gostava muito. E aí eu achava o lado bom de tudo lá. Muito interessante essa sua visão e muito importante, porque, na verdade, tudo depende da forma com que você olha para o problema, né? O problema pode ser maior do que ele é mesmo ou menor do que ele é mesmo. Eu falo para as meninas que não é problema, é situação. Problema eu vi no meu primeira vez que eu fui no estágio no Araújo Jorge. Nossa. Que eu olhava aquelas crianças ali com a mãe, Jesus. Eu via que ela tinha um problema. Agora, o resto virou situação.
Dinheiro é a situação que tem que ser resolvida, calculado, projetado custo, para poder retornar melhor. Igual agora aconteceu esse alagamento na padaria, foi uma situação. Foi a situação. Foi a situação para chamar, para pedir ajuda, para olhar a questão fluvial do bairro. E aí eu soube, o Marcelo da Defesa Civil disse que tem 136 pontos de alagamento aqui na cidade. Ou seja, era algo que já era diagnosticado. Sim. Só que não teve ação preventiva. Então é uma situação que requer uma ação. A palavra problema mesmo eu relaciono só à saúde. Eu acho que quando vem um problema de saúde, tudo muda. Concordo com você. Realmente. Voltando agora na matemática, porque eu te cortei. Lá no IF, fazer matemática é fantástico. Mas eu já tinha 2 filhos. E era o dia inteiro. Começou os estágios e minha mãe começou a abrir uma panificadora. E lá na faculdade surgiu uma oportunidade de intercâmbio. E eu não tinha essa coragem. Aí eu fui lá e tranquei. E também muita coisa na cabeça. Eu tinha saído do meu emprego que eu amava muito. E acabou que eu fui organizar umas coisas nessa padaria que a minha mãe abria ali no Jardim Balneário, na saída Panerópolis, que é a predileta. Cheguei lá, banheiro dentro da cozinha, não tinha banheiro acessível. E aí havia contratado um profissional para resolver essas coisas. Quando eu fui questionar o profissional, ele falou que era assim mesmo. E eu falei, não, isso aqui não aprova na vigilância sanitária, não. Nossa. E era uma padaria que era para abrir no mês de novembro, abrir em fevereiro do outro ano. Nossa. Contratos atrasados, o pessoal não entregava móveis. E foi uma padaria que veio realizar um sonho que eu tive quando eu fui a São Paulo. Porque lá, as panificadoras, gente, você chega cedo e não vai embora mais. Lá você toma café, almoça, lancha, vê um filme. Tem show na padaria, tem pizza, tem chopp. E eu fui uma padaria assim, em Araçatuba, que chamava Panificadora Bandeirantes. Aí minha mãe foi abrir, eu falei, nossa, mãe, tem que abrir padaria igual em São Paulo, com café da manhã e tal. E aí ela desenhou esse negócio. Ela comprou sua ideia. Na verdade, ela comprou muito minha ideia. E ainda tinha uma padaria aqui em Goiânia que tinha recém-aberto, bem parecido. E aqui em Goiânia, na época, gente, tinha uma padaria que servia a sopa da meia-noite. Shopping do Pão Shopping, uma coisa assim. Sim. E eu queria era aquilo. Eu achava que tinha que ser um negócio que ficasse 24 horas aberto. Sim. Lá em São Paulo já tinha salão de beleza 24 horas, quando eu fui lá. Então eu falei, mãe do céu, olha, já pensou as pessoas passar e ter mas quando a gente abriu, foi tão cheio, que a gente não conseguia nem consolidar para o dia seguinte, sabe? Nossa. A gente deixou uma pessoa na pia só lavando o prato, de tão cheio que foi a padaria. E aí colocamos um horário de funcionamento reduzido também, né? Reorganizamos tudo. E eu fiquei lá muitos anos auxiliando a minha mãe. Lá foi onde eu aprendi a confeitar. Lá foi onde eu aprendi a servir mais ainda, né? Tinha dia que chegava algum cliente lá. Um dia mesmo, seu Carlos disse, é aniversário da minha mulher, eu preciso de um bolo. Eu falei, para que dia? Ele falou, para hoje. Nossa. Eu falei, são 9h20, que hora o senhor vai cantar parabéns? Ele disse, meia-noite. Eu falei, então até meia-noite o senhor volta aqui que eu vou dar um jeito. Fui para a cozinha fazer um bolo de 10 quilos para ele, porque mais antigamente se usava bolos maiores. Agora? Verdade. Agora é bento cake. Nossa, verdade. Agora é tipo assim, quanto menor parece que tá mais chique, né? E aí, realmente, nessa minha vida de panificadora predileta, eu me casei de novo e meu marido queria montar um negócio. Aí a gente fazia parede de queijo, desenvolvemos uma máquina e entregava nas padarias. E eu trabalhava com a minha mãe, ele também trabalhava com a minha mãe. Quando eu sempre passava naquela avenida do Goiânia 2 e falava, Deus, eu quero ter uma padaria nessa rua. Tanto que vai ser sossegado, tanto é que todo dia cedo eu filmo no meu bairro lá, os passarinhos cantando. Todo dia cedo, você sai assim na rua, 6 horas da manhã, 5h40, não tem um carro. Gente, é paz aquele bairro, ele é muito maravilhoso. É muito gostoso mesmo ali. E aí, final da tarde, assim, parece a Vila do Chaves, a gente senta no banco da praça para conversar. E eu orava assim, falava, nossa Deus, quando eu for ter uma padaria, eu quero ter nessa rua. E apareceu a oportunidade de uma padaria lá que fechou e a gente alugou a sala. E é onde nós estamos até hoje com a Natália Pães. Foi aí que nasceu a Natália Pães. Em que ano? 2000 e... Tem 8 anos que eu tô 8 lá. 8 anos. E a Natália Pães era a panificadora predileta. Aí, que a predileta era eu, minha mãe e minha tia. E minha comadre. Mas aí houve uma necessidade de mudar de nome, que a dona do nome solicitou. E aí, nossa, foi muito ruim, Nossa, muito. imagino. E eu fui visitar uma amiga que é médica,
E cheguei, fui com a minha prima, e minha prima falava assim, ó, põe seu nome na padaria. E eu falava, não, eu acho muito brega, já me basta meu tio amando pães, isso não é. Cheguei lá, a minha médica disse, eu disse pra ela, nossa, passou um antidepressivo pra mim, porque eu não tô dando conta. Ela falou, o quê? Você? Você que nunca aconteceu isso na vida, ela me conhece há muitos anos, né? Aí eu falei, Ju, tem que mudar o nome da padaria, eu não tô dando conta, eu não sei que nome que coloca lá, já mandei fazer a arte favorita, saborita, já pedi pra olhar tudo quanto é jeito. Ela falou assim, que é isso, Natália? Põe seu nome na padaria. Aí eu cheguei e falei pro Bruno, pode colocar meu nome na padaria. Aí ele falou, a arte já tá pronta, já tá tudo arrumado. Olha. Falei, já? Ele falou, já. Aí trocou o nome da padaria. E foi muito bom, né? Porque eu mexo muito com trabalho social, a gente mexe com ONG, com organização para a comunidade, com a loja de roupa mesmo. A gente sempre está organizando a imagem de mulheres para ir para o mercado de trabalho, mulheres que passaram por situações difíceis na vida, violência, abandono. E a gente arruma um emprego para elas, veste, organiza a vidinha delas para poder recomeçar. E aí, com esse nome Natália Pães, começou a vir mais recurso, mais doação, mais visita. E ele já chega lá, assim, perguntando, cadê a Natália? Quem é a Natália? Olha só. E acabou que foi um divisor de águas, foi maravilhoso para nós trocarmos esse nome. Muito bacana. Porque no caos, Jesus vem com a solução. Tem que ter o lado bom. Sem dúvida. Nada é ruim. Sem Depende dúvida. do ângulo que você olhar. É. Antes da gente continuar aqui falando sobre a Natália Pães, que ainda tem muita coisa para a gente destacar sobre isso, sobre essa história que não foi só flores, pelo contrário, teve que colher muitos espinhos aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Natália, sobre a sua vida pessoal, essa questão de família, filhos, né? Você teve algumas experiências não muito boas, outras maravilhosas. E você é um exemplo para mim aí nesse aspecto. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Quando eu fiquei grávida do Daniel, né? Eu me casei, fui morar com o pai dele. E num dia ele teve um comportamento que eu não concordei muito. Porque já é um pavor que eu tinha familiar. Ele deu uns gritos comigo e eu fui embora. E aí cheguei em casa, meu padrasto falou pra mim, você quer que eu busque as suas coisas? O que você quer que eu faça? Eu falei, pode fazer o que você quiser. Eu não quero voltar lá nunca mais. E assim eu fiz, porque eu acredito que quem grita machuca, bate, e eu não cresci para isso, eu não cresci preparada para isso. E eu falo é para todas as mulheres que com certeza se acontecer algo assim com você, você pode buscar no seu consciente alguém que vai te dar apoio. Às vezes uma amiga, um parente, foi o meu padrasto, naquele dia ele foi fantástico. Mas todo mundo tem a pessoa que vai te auxiliar. A gente não tem que aceitar nenhum comportamento abusivo com a gente. E aí eu fui embora e nem esperar, né, Natália? Nem esperar a segunda oportunidade. Já percebe logo de cara, na primeira, né? Porque assim, a pessoa ela não vai te bater, chegou e te bateu, ela vai te dar sinais. E nós mulheres, a gente não é saco de pancada. A gente não tem que viver nenhum tipo de violência emocional, nenhum tipo de violência física. E aí naquele momento que ele falou alto comigo ali, eu estava na minha casa, era quase 1h da manhã, ele saiu e eu subi vazada. Falei com o Domingos, ele falou, não, vai deitar lá com a sua mãe e eu resolvo amanhã. Eu tive esse suporte, esse apoio do meu padrasto. Então, assim, às vezes você acha que está sozinha, o apoio vai vir da pessoa que você menos espera. E com certeza, sempre vai ter alguém de braços abertos para te ajudar, porque tudo tem o lado bom. E eu sou eternamente grata ao Domingos por isso, porque ele não permitiu que eu continuasse naquela situação de abuso. E, inclusive, ele me ajudou com tudo, com meu filho, buscou minha mudança e me ajudou na criação do Daniel, me ajudou, assim, muito mesmo. E ele meu filho chamava ele de vovô papai, de tanto que ele foi importante na criação dele. Que gracinha, um homem de verdade. Sim. E a partir daí você seguiu sua vida, depois casou novamente, você me falou que adotou algumas crianças. A gente sempre teve, né? Minha mãe sempre foi muito ligada a ter muito menino junto com ela, levando e tal. E aí eu tive um outro relacionamento, tive o João. E quando eu já achava que minha vida tinha estagnado, eu só trabalhava naquela padaria e tal. E trabalhava muito mesmo, eu me apaixonei de novo. E por um rapaz mais novo. E eu falei pra ele, não vou namorar com você não, eu não quero. Eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter uma mesa grande, cheia de criança. Ele falou, o que a gente precisa pra casar? Eu falei, uns 100 mil reais. Aí ele falou, não, eu vou organizar. A gente vai casar. Foi na minha casa, pediu o meu padrasto e a minha mãe.
e casou-se comigo. Casei de véu e grinalda, tudo bonitinho. E hoje eu vivo com o Bruno até hoje, né? E que é fácil, não é, né? Que todo mundo sabe. 2 universos diferentes, né? Somos Isso. universos, né? E acabo de dizer para vocês que sempre há esperança. E eu ainda ouvia muito assim, ó, quem é que vai casar com uma menina que tem 2 filhos? Só trabalha. Não tem tempo nem para respirar. E realmente eu não tinha nenhum tempo para respirar. Mas aí o Senhor usou essa falta de tempo para colocar alguém lá junto comigo e me dar um casamento de véu e grinalda como eu queria na vida. E a questão da adoção, por que que você decidiu? Qual foi o momento que vocês, né, no caso foram vocês que decidiram adotar? Na verdade, a gente sempre teve crianças na nossa casa de outras pessoas. Sempre cuida, um momento difícil. E como a gente frequenta ambientes de instituições, assim, de gente muito sem qualidade, sem como viver, a gente sempre teve. E assim, aí melhora a vida da família, a criança volta. Mas a gente até está evitando fazer isso porque sempre não é tudo só flores, né? Sim. E aí acaba que a gente decidiu não fazer isso mais. Mas para quem tem a oportunidade de ir a um lugar como a gente frequenta, assentamento, lugar de invasão, e se tiver uma família em uma situação que você puder ajudar, ajuda paralelo, como a gente fez. Pega um tempo, reorganiza a vida da criança, da família, e a criança volta para lá. Porque é assumir uma responsabilidade muito grande se juridicamente você não tem essa guarda. Mas para quem não pode ter filhos, que não consegue uma adoção tão fácil, talvez, né, o apadrinhamento é um grande caminho. Sem dúvida. Porque tem muita criança precisando de um abraço, de ensinar a fazer uma tarefa de casa, de um olhar. E esse caminho de ir até lá, de auxiliar, de adotar, é um caminho que você vai criar uma memória muito importante na vida dessa criança. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje nós estamos precisando muito disso, né? Dessa solidariedade, deste amor, compartilhar amor. Isso é muito importante nos dias de hoje. E a gente acha que às vezes a gente tem pouco, né? Mas quando a gente Nossa. desce numa realidade de um assentamento, que você vê que tem família com 5, 6 crianças morando embaixo de uma lona, você fala, eu tenho muito. A gente só tem a agradecer, né, Natália? E às vezes eu até brinco muito. Esses dias eu tinha uma amiga que disse pra mim, eu quero ajudar. Falei, leva essa criança lá no pronto-socorro. Ela disse, só isso? Eu falei, a mãe já foi 7 vezes e não conseguiu atendimento. A mãe não sabe ler. Nossa. A criança tá doente, já passou várias vezes antibiótico, medicação que a mãe não tem condição de comprar. E talvez você indo, conversando, você consegue resolver. Dito e certo, foi lá e resolveu. Falei, tá vendo? Você é uma mulher maravilha que pode ofertar o seu tempo para ela resolver um problema. Porque hoje a gente sabe, sempre foi assim, mas agora mais do que nunca. Você chega numa unidade de saúde, o médico para ouvir essa mãe. Na minha época, tinha uma doutora que ela prescrevia aerosol para as crianças de 4 em 4 horas. E eu pegava as crianças e colocava no banquinho lá fora, no cais com a mãe. E falava para ela, espera aqui, não vai embora não, porque eu sei que você não vai voltar, você não tem a condição de voltar para fazer essa medicação. E é muito importante. E assim, eu sei que não tem vaga, eu sei que está complicado, mas quando o médico olha no olho e entende o que está acontecendo, talvez é mais fácil dar uma solução. E esse caso foi um desses. Precisou de alguém lá para fazer, e ela foi muito chique, muito elegante, e foi muito bem atendida. Para ela foi mais fácil. Minha avó brinca que o mundo trata bem quem investe bem. E ela foi muito bem tratada numa instituição pública de saúde, levando uma criança que já tinha sido mandada para casa 7 vezes. Nossa. Entende? Então, assim, às vezes você pensa, eu não posso ajudar com nada, eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo. Você tem informação. Você tem boa vontade. Até para falar com você é diferente. E a gente sabe que é assim. É uma tristeza ser assim. Mas a gente sabe que é assim. É verdade. Infelizmente. Infelizmente é isso mesmo. E estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir. Com Jesus certeza. veio nos ensinar isso. A servir, a fazer o bem. Amar ao próximo. E quando eu falo assim, ó, talvez você não pode adotar. Mas você pode apadrinhar. Sim. Padrinhar, você ir lá acompanhar aquela família, organizar o que pode ser bom, levar essa criança, ir na escola conversar com a diretora ou então com a professora, entender qual que está sendo aquela dificuldade de aprendizado. Ali você pode mudar aquela vida para sempre. Eu tenho uma amiga que ela tinha muita dificuldade de aprendizado e ela foi criadora do projeto Acelera Brasil, do Ayrton Senna.
E ela tem vários depoimentos das crianças contando como que ela identificou e o que virou a vida da criança depois daquele aprendizado, daquele olhar. Então, às vezes, até a mãe tem um emprego, tem renda, tem tudo, mas aquela criança precisa daquele olhar, daquele start. E talvez você tenha o conhecimento para ir lá e ajudar. O seu conhecimento vale muito mais do que dinheiro. A sua boa vontade, então, nem se fala. Sem dúvida. Nós vamos falar muito ainda sobre esse assunto com essa grande amiga da Natália. Vamos trazê-la aqui. Sem dúvida, vai ser muito bom, porque ela tem muito para nos ensinar, gente, muito mesmo. Fiquei sabendo um pouquinho sobre isso e já fiquei ansiosíssima, Natália, para conhecê-la, para conhecer essa história fantástica. A Rafaela é muito maravilhosa. E eu ainda falo mais, assim, o mundo ele atrai para perto da gente, Deus, né? Pessoas que vão vir com o mesmo chamado, com o mesmo legado. E as minhas amigas são muito, muito superadas, assim, muito diferente do mundo, sabe? Que bom, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Bom, agora nós voltando novamente aqui para o empreendedorismo, para os negócios, a Natália Pães. Você falou que já tem 2 negócios, né? Nós falamos nisso desde o início do podcast, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a Natália, Natália Pães, que não foi, era um sonho, sonhou muito, por vezes passou naquela rua sonhando com a panificadora ali, mas quando isso aconteceu, foram muitos problemas. O que te fez não desistir e enfrentar os desafios, porque foram de todos os níveis os desafios, né, Natália? Todos os níveis. Sempre quando vem um problema para aquele imóvel, o Senhor manda uma solução. E a Natália Pães, ela está num dos pontos de alagamentos da cidade, né? Então, sempre tivemos alagamento, aí sempre era motivo para pensar em desistir. Mas aí vinha um cliente de alta escala, vinha solução rápida, imediata, vinha coisas que só Deus explica. Então, assim, até leilão cancelado daquele imóvel já aconteceu. E é um imóvel que a gente aluga. E sempre quando eu penso, não tá bom, eu preciso mudar de lugar, eu preciso remodelar, vem a solução. E agora mesmo, esse último final de semana, aconteceu muitas mudanças na nossa empresa. E a gente está até olhando para escalar, para ampliar a Natália Pães, para montar uma assessoria em buffet. Porque semana alagou a padaria no dia 9 de abril, então assim, estava um caos. E aí veio um congresso de médicos para entregar café da manhã. E a gente atendeu 300 médicos todos os dias. E foi, assim, muito elogiado, muito bom. E esse congresso já abriu para novas entregas. Então, assim, quando eu penso que está ruim, vai ali e se resolve. Então, assim, deu para reordenar a questão de arrumar as coisas que tinham estragado. Já estamos organizando para poder atender os novos eventos. Então, assim, aquele empreendimento, com certeza, ele tem uma história sobre aquele lugar, sobre a minha vida, sobre a minha oração. E dentro da possibilidade que é hoje ser um empreendedor do ramo de panificação, eu considero que todo dia nós estamos tendo uma oportunidade de melhorar. Todos os dias a gente tem. Assim, lá é inacessível para colaborador, porque é um lugar que não passa ônibus. Mas aí, não passa ônibus, mas a gente tem a Casa da Mulher Brasileira vindo para perto da nossa padaria, que é um requisito para a gente solicitar uma linha de ônibus para lá. Então, assim, tudo vem, o frio, mas a coberta está chegando a todo tempo. Sem dúvida. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse incidente que aconteceu, o acidente que aconteceu, né, natural, mas antes eu quero saber um outro desafio que vocês viveram, que foi a pandemia. Nossa. E ao contrário de várias pessoas que fecharam as portas, que ficaram desesperadas, você encontrou ali formas de fazer a diferença na vida das pessoas, não só sobreviver, não só consolidar, mesmo numa crise gigantesca, mundial, né, que foi a pandemia. Foi muito difícil. Você se reinventou e ainda tocou a vida de diversas pessoas, né, com amor, tocou com muito amor. Como é que foi essa história, Natália? Sueli... E foi aí também que surgiu a loja, né? Isso, nesse a loja de período, roupa. gente, a Natália simplesmente, ela falou assim, não, eu vou na contramão da história. Foi. Em plena pandemia, eu vou abrir um novo empreendimento. Foi desse jeito. Né? Mas com a Natália Pães, ela fez o diferencial e tocou a vida de muita gente, com muito amor. A verdade é que, assim, no início da pandemia, fechou os comércios que a gente entregava para os hotéis da 44, para as faculdades federais, para os restaurantes universitários. E aí as pessoas falavam assim, vai abrir, amanhã vai abrir. Então, assim, eu não pude parar a produção, não dispensei colaborador, nada.
E a gente ficou um tempo aguardando acontecer o vai abrir. E não acontecia. E a vigilância sanitária mandou colocar a mesa 2 metros de distância, depois mandou tirar a mesa, e a fila do caixa era 2 metros de distância. Então, assim, tava de um jeito que a venda caiu tanto. Tinha dias, Sueli, de eu vender R$ 300. E aí eu comecei, e assim, ó, a gente vendia ovo, pão e leite. Todo mundo em casa fazendo receita do YouTube, gente. Não tinha outra forma, né? Não. Todo mundo... As minhas clientes levavam rosquinha pra mim caseira. Pra você ter ideia. E aí a gente foi e virou uma concentração de oração aquela padaria. A gente orava muito, fazia campanha na padaria e aglomerado de gente era comigo mesmo, e não podia, né? E quando foi no meio do start da pandemia ali no caos, o Carlos falou assim, vamos aproveitar que não tá tendo cliente, vamos fazer o banheiro. Começamos uma reforma na pandemia, querida. Nossa! Fizemos um banheiro, como? Não sei. Dinheiro tinha? Não tinha. O comércio 100% parado e eu não dispensei nenhum colaborador. Os filhos dos meus colaboradores não tinham escola, eles iam para minha casa. Montei uma creche lá para cuidar desses meninos, e fazia comida, e fazia sopa, e era aquele negócio cheio mesmo. Nossa! E aí quando, no meio do dia, dava 9 horas da manhã, já não passava mais ninguém na rua e tal, aí eu colocava a mesa lá fora, Bruno falou, vamos deixar aqui. Colocava uma mesa cheia de quitandinha novinha do dia embalada, escrevia um cartaz, se você puder pagar, Deus te abençoe, se não pode pegar o seu lanche. E aí eu recebi, eu acho que mais de 1000 mensagens, Sueli. Que bacana. De pessoas falando pra mim, Nath, eu não tinha nada em casa hoje. Nath, eu quebrei, minha loja tá fechada, Nossa. meu carro é financiado, eu já não tinha mais o que fazer da minha vida, passei lá na porta, peguei um lanche, um dia eu quero te pagar. E não era isso. Era o início de uma nova história. Porque aí, com essa questão da pessoa passar e pegar o lanche, muitas pessoas em vulnerabilidades começaram a pegar o lanche também. E aí a gente começou a assistir essas famílias auxiliando a ter emprego. E aí é até engraçado. Você chega lá na padaria pela manhã, tem alguém na porta que pede algo, as meninas param, vai lá, serve o lanche, o café e a pessoa vai trabalhar. E é alguém que começou dessa época. E aí ela vai, cata reciclagem, organiza, volta no final da noite, no dia ele passa e pega o pãozinho para levar para a família. E às vezes muitos moravam na rua, passaram a ter sua casa, passou a ter como sobreviver. E não era só gente do nosso bairro que passava lá na porta e pegava. Tanto é que teve jornalista que ligou para fazer reportagem, essas coisas todas, porque muita gente passava lá e olhava aquele tanto de comida e falava, uai, o que é isso aqui? Em plena pandemia... E assim, eu não podia parar de produzir. Sim. E quando a gente viu as pessoas, gente próxima da gente que estava com uma vida organizada, falando, eu precisei de pegar lá hoje, a gente entendeu que nível que essa pandemia levou a gente. Sim. E as lojas todas estavam fechadas e a padaria podia abrir só uma porta, né? Pensa. E lojas de comércio de bairro podia abrir. Aí a Marilete terminou a sala dela lá. Eu falei, Lete, eu vou locar essa sala. Aí eu liguei para minha amiga que tinha uma loja no shopping, então a gente conversou e locou a sala dela. Aí ela ficou vendendo moda menor e eu fiquei vendendo moda maior. Quando ela se restabeleceu, que os shoppings abriram, ela voltou para o shopping e eu fiquei com a loja sozinha para mim. Mas essa época, para mim, da loja de moda maior, foi muito importante, porque eu estava bem acima do peso e consegui ver, identificar que a gente, quando não está bem, a gente usa qualquer roupa, a gente se veste de qualquer forma. E foi aí que nasceu o projeto para ajudar mulheres. Mulheres a se vestir, mulheres a arrumar um emprego. Porque, assim, às vezes nem todo mundo nasceu para vender algo, mas pode cuidar de uma casa de família. E se ela for boa em cuidar daquela casa de família, ela vai receber bem por isso. Ela pode fazer compras de supermercado para casas, se ela for uma boa pesquisadora de compras, se ela tiver um hall de cliente bacana, ela vai sobressair. E a gente começou a ajudar mulheres nesse sentido, para poder trabalhar fora, para poder ter uma roupa boa para ir na entrevista, para saber como se comportar, saber o que aquele serviço vai pedir, a dividir uma casa, segunda a faxina é na cozinha, terça é em tal lugar, e assim ir de casa em casa trabalhando e ter o seu recurso. Que bacana. Porque a gente vive uma realidade que tem mulheres hoje que não tem uma roupa para ir na entrevista. Sim. Então, assim, acaba que da loja veio um novo projeto. E sempre quando a gente consegue organizar a vida de uma mulher, a gente venceu. A gente venceu junto com ela. Sem dúvida. Natália, eu já vou te fazer um convite aqui
para que a gente possa fazer um novo podcast para ampliar mais, que eu acho que esse assunto é magnífico e muito importante para a atualidade. Que você possa vir, inclusive, trazer uma convidada para que ela mostre, falar do projeto e mostrar essa realidade, trazer exemplos e poder ajudar as pessoas, tanto a questão de criar novos projetos como foi esse. Acho que é importante a gente mostrar isso. Eu acredito muito no terceiro setor. Eu acho que ele pode nos ajudar a mudar o mundo. Sem dúvida. Porque ele é menos burocrático, né? E ele só depende de boa vontade. E nós, mulheres, a gente tem que ser uma pela outra. Afinal, 50% do mundo é mulher e o restante é filho dela. Então, assim, isso aí. ajudar uma mulher é ajudar o mundo. Sem dúvida. E mesmo que o seu projeto seja pequeno, que você consiga pouco de cada vez, persiste. Porque ali você construiu uma história que vai mudar outras histórias. Quando eu mudo a vida de uma mulher, eu mudo o núcleo familiar. Quando a minha mãe recebeu aquela oportunidade de emprego de locutora, mudou a minha história, do Rafael, do Emerson, mudou a da minha avó, do meu avô, dos meus tios. Porque depois a minha mãe foi empreender, do empreendimento ela ajudou os irmãos foram empreender, mudaram o núcleo. Você entende o tanto que é forte mudar a vida de uma mulher? Muito. Uma só pessoa, você já muda muito. 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 Então, assim, a gente não pode ser omisso a Sem esse dúvida. ponto. Às vezes, a roupa que está no seu guarda-roupa, que você não usa mais, ela sendo destinada a um lugar que vai fazer um bom uso dela, você vai mudar a vida de alguém. Pode ser a camisa da entrevista de alguém que não tinha camisa para ir em entrevista de emprego. Muito bem. É verdade. E essa questão me deu uma oportunidade muito maravilhosa através da vida da vereadora Daniela da Gilca, que eu estive gerente na Secretaria da Mulher. E lá eu vi o quanto uma vírgula pode mudar todo um texto. Aí eu vi o que realmente é uma vulnerabilidade social e que as mulheres é o pilar de toda essa sociedade. Então eu acredito que mais ainda a gente tem que investir em projetos que a gente mude a mulher. Porque mudando ela, tudo vai acontecer. É verdade. Sem dúvida. Ela edifica o lar. Com certeza. Não é à toa. Eu recentemente presenciei o primeiro caso onde eu vi um pai ficar com todos os filhos e querer organizar a vida para ficar com os filhos. Um rapaz jovem, bonito, e a mulher foi embora e ele chegou em casa, tinha uma criança do outro lado várias ruas acima, assim como as meninas contaram. E eu falei, é a primeira vez que eu vejo um homem falar, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou cuidar deles, eu vou mudar para perto do meu trabalho, eu vou colocar eles no CMEI integral, Foi a primeira vez, porque geralmente o que a gente vê são as mulheres assumindo tudo. E realmente é verdade. Eu compartilho dessa mesma experiência sua. Eu também conheço apenas um homem, e é num projeto social também que eu participo, que ele tem um casal, crianças ainda, autista, todos os dois, e ele assumiu, a esposa também largou, foi embora, e ele assumiu as crianças, e eles chegam no projeto para buscar uma cesta básica, impecáveis, os meninos cheirosos, lindos, eu admiro demais ele, porque não é qualquer homem que realmente tenha coragem de fazer como a maioria das mulheres, assumir essa responsabilidade. É muito bom. Parabéns para esses homens. parabéns. Que mais homens possam tomar essa iniciativa quando a mãe não tem essa capacidade, porque às vezes ela não tem essa capacidade, esse discernimento, esse amor, e não vamos julgar, mas que o pai possa assumir esse lugar quando se fizer necessário. Mais pais possam fazer isso, é muito importante. Eu acredito que essa inversão de valor do pai assumir, essa inversão, né, que não é uma inversão, que Sim, é uma obrigação que os dois teriam que dividir, eu acredito que é cultural. Exatamente. E aí eu me assustei, eu falei, ele quer ser meio integral para os meninos? Ele vai, amiga, vamos ajudar ele. Eu falei, não, então vai ao conselho, que o conselho vai fazer uma intervenção. E foi sim, foi lindo, o conselho da região norte atendeu ele e já arrumou escola para as crianças, organizou tudo. Eu acredito no poder do conselho tutelar, dele ter essa função de ir lá intervir numa situação que está precisando de uma ajuda rápida, né? Sim. E aí eu acredito muito que isso não seria uma inversão de valor, porque o negócio da família é 50% de cada um. Só que, infelizmente, nem todo caso é caso, né? Sim, é verdade. Bom, agora voltando a falar da Natália Pães, a Natália falou aqui sobre uma enchente que alagou toda a panificadora, não só a panificadora, mas a própria loja também, Natália Modas, foi alagada e realmente foi, assim,
uma tragédia mesmo, né, Natália? Porque eles estavam na panificadora, foi muito assustador, ela já me contou toda a história, então foi bem assustador, né, Natália? Como é que foi superar mais esse desafio? Sueli, eu achava que uma enchente, uma questão dessa, nunca ia me deixar mal. Eu saí, quando eu consegui sair de dentro da padaria, eu liguei para os bombeiros, já era 3 horas da tarde, que a água subiu muito rápido e a gente não conseguia sair. Quando a gente conseguiu sair da padaria, a gente saiu de correntinha, assim, uma pessoa puxando a outra. Aí o bombeiro estava vindo já de botes, de colete, já para desligar a energia. Uma pessoa caiu na faixa, assim. E o que me deixou mais assustada foi o quanto foi destruidor para o nosso bairro. Os comércios daquela avenida principal ali, que sempre entrou água, gente, ali no pezinho, na calçada, mas a água teve momentos que ela chegava, vinha assim, ó, próximo da boca da gente. Nossa Quando Senhora. passava caminhão, assim, caminhão tentando vir, a onda de água batia na boca, os carros flutuavam lá. E quando eu vi o comércio dos meus vizinhos, que eu vi a loja de roupa toda destruída, eu fiquei muito pensativa, assim, foi a hora que eu pensei, Deus, é aqui que eu tenho que estar? Talvez eu precise mudar. Talvez não é aqui. E como eu passei muito perto de morrer, afogada, eu fiquei uma semana sem conseguir dormir. Eu deitava na cama, eu sufocava com Nossa, a sensação natural, que a água trauma. estava vindo na minha boca. Sim. E aí eu via as coisas da ferragista tudo jogado, uma marupiara revirado, assim. E eu ficava pensando, Deus, a gente precisa de lutar por isso. A gente precisa de tentar resolver esse problema. Até um amigo engenheiro que trabalhou na Encol, que fez a planta do Goiânia 2 na época, que é o Lineu Olímpio, deputado, ele foi lá, me fez uma visita, disse, Natália, para resolver isso aqui é muito complicado. A gente vai ter que fazer, juntar a população, cobrar, fazer um esquema de escoamento maior e tal. E a gente está nesse processo de organizar essa reunião lá no Goiânia 2, porque foi dia 9 de abril agora, né? Uhum. E eu vi a fragilidade de um comércio. E eu vi a força dos meus clientes. Era 19 horas, meus clientes, cada um pegou o rodo da casa deles quando a chuva acabou, sabe? E tava todo mundo lá dentro rapando minha padaria, me ajudando, reorganizando tudo. E eu acredito, assim, que no meio da tempestade veio a bonança. E eu tava tão paralisada, assim, que eu olhava aquele tanto de gente rapando. Em outras épocas eu ia falar, vou fazer uma comida, igual o dia que o telhado da padaria caiu, o telhado caiu lá, eu falei, tô indo fazer janta, vocês querem comer o quê? E seguindo a vida. Mas eu me vi numa situação paralisada. Não sei se foi a sensação de que a gente podia morrer, e o meu medo era de morrer eletrocutado. Eu falava pro bombeiro, corre, desliga a chave, a gente vai morrer aqui dentro, e ninguém conseguia sair. Aqueles móveis todos voando, assim, Nossa, flutuando, desesperador. e a cliente lá dentro, e o carro da cliente flutuando, assim, batia um carro no outro, eu falava, meu Deus. E agora, quando a gente foi sair, o carro ainda veio pra cima, assim, e o Donizete segurando, e eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? E a impressão que eu tinha é que o problema era só meu, que na hora que eu saísse daqui de dentro da padaria, o restante ia estar seco. Mas era muito maior. Muita água, assim, ó, que você olhava, você falava... Choveu em 1 hora 101 milímetros de água naquele lugar lá. Nossa. E aí eu liguei pro Marcelo da Defesa Civil e eu falava, socorro, socorro, me ajuda. E eu tô no CEMEI tirando criança e aquele negócio. E eu pensei, gente, será que isso é um caos na cidade inteira? Nossa. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, socorro, mãe, a gente vai morrer aqui dentro, tem que vir alguém de fora para desligar o relógio, a gente não consegue sair. E aí o Bruno veio. Parou o carro no Felicitar, que dá quase 1 quilômetro de distância, que era até onde que o carro ia, e veio andando de a pé para desligar a energia. Mas, graças a Deus, os bombeiros já estavam remando lá no meio do caminho e chegaram e desligaram a energia nossa. Quando eu saí dentro da padaria, que eu olhei para a esquerda, assim, que é a Leti, que é a melhor vizinha do mundo, eu olhei assim, que eu vi a porta do comércio dela arrancada, aquela porta de aço, que a chuva arrancou a dela, da loja. Nossa Senhora. E eu pensei, a Leste está lá dentro, alguém tem que tirar a Leste de lá, porque não tinha jeito de levantar a porta para ela sair, entende? E aí não tinha o que fazer. Mesmo. E aí eu disse, gente, tem que desligar a luz, tem que desligar a luz. E quando eu cheguei na minha casa, o Antônio, que trabalha comigo, ele tinha pegado pessoas que estavam rodando dentro dos carros e levado para minha casa. Dentro. Que benção. Que, tipo, minha casa é uma das penúltimas da rua, então tinha um monte de gente lá, vestido com nossas roupas, embrulhado com as nossas cobertas, e sendo cuidado ali na minha casa. Então, na hora que eu entrei, assim, eu não sabia se eu chorava, se eu agradecia, se eu respirava. Foi, assim, uma sensação de desespero mesmo. E eu até acredito que a gente tem que fazer uma ação para reconstruir o nosso bairro. Não só
igual os meninos da CINFRA. O Gleibson me atendeu prontamente, o Ciro do SMM foi lá, a gente reorganizou a parte do trânsito que tinha estragado, começou a limpar os bueiros, o Bruno teve lá também para auxiliar, para poder olhar o que dava para fazer assim, para que se viesse outra chuva já está resolvido, né? Sim. E o que mais me deixou assim, sem ação, foi olhar, tipo, a ferragista rodou tudo que tinha lá dentro. Lá na padaria rodou garfo, colher, prato, foi para os bueiros. E aí, meus clientes apareceram me levando copo, me levando taça, me levando talher, me levando um abraço. E eu vi, assim, que mesmo em toda dificuldade, tudo vem se reerguendo. Você tem noção? Eu tive um amigo que ele entrou no meu depósito e ele viu que a minha farinha tinha molhado tudo. No outro dia cedo, ele falou assim, eu tô aqui no Atacadão, como que é o nome da farinha que você usa? Nossa. Quase morri de chorar. Ele falou, vou levar a farinha para você. E assim, foi acolhedor, sabe? Foi muitas ligações, assim, Natália, eu tô indo para aí, o que você precisa, o que você quer que leva? Minha mãe abriu a cozinha dela pra gente produzir. Então, assim, todo mundo fez alguma coisa para que a gente não parasse. Tanto é que no outro dia, 5 horas da manhã, a Natália Pão estava aberta com pão quentinho para atender o Goiânia 2. Gente, que incrível. Mas, Natália, nada veio de graça. Você plantou. Graças a Tudo Deus. foi plantado com muito amor. Sem dúvida. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua jornada maravilhosa, de preocupar com o próximo, de não pensar apenas em você, na sua família, mas num todo. Você sempre se preocupou com todo mundo e nesse momento foi o momento que todo mundo tinha que preocupar com a Natália. E aí mostraram que não são só amigos, é uma família, uma grande família, sem dúvida, né? Na verdade, eu fiquei muito surpresa, sabe? Tive amigas da mídia fazendo propaganda, pedindo para as pessoas voltar a frequentar o bairro. E com certeza a gente vai fazer essa reunião e organizar para fazer um grande evento pelo nosso bairro, porque pensa num bairro maravilhoso, é aquele Goiânia 2. Realmente, conheço ali a região muito, é muito bacana, muito gostoso ali. Natureza, tem uma natureza ali muito bacana. E o próprio ali, a vizinhança toda é muito harmoniosa. Muito ali aconchegante. Muito aconchegante, você falou a palavra certa, aconchegante. E aqui vai um alerta para quem está cimentando todo o quintal. É verdade. Pelo amor de Deus, vamos ter um lugarzinho, uma área verde em casa para poder absorver a água da chuva, porque a tendência é chover mais cada dia. Então, assim, se a sua planta da sua casa ela é aprovada com aquela área verde lá na Prefeitura de Goiânia, é um sinal que você não deve cimentar aquele espaço, viu? Verdade. Isso é verdade. E é um alerta para todos, em todos os lugares, gente, porque realmente Goiânia tem passado por esse desafio dos alagamentos em todos os locais. É difícil. E o alagamento, ele me trouxe, assim, na memória de pensar, a gente que teve a estrutura para continuar no dia seguinte, o ferragista foi organizando, reabriu, o armazém, o Marupiara, e os lugares que não tem. Sim. E as casas que não tem. Teve casa lá no Goiânia 2 que perdeu tudo. Nossa. Se entrar na sua casa, não tem nada lá dentro mais. É muito desesperador. E a sua casa, ela é própria. Tipo, não tem como você mudar dali, né? Sim. E assim, é nossa responsabilidade. A gente é que joga lixo na rua. Sim. A gente é que cimenta nosso quintal. Começa por aí. A gente é que não pode ter uma plantinha plantada, né? Então, assim, teve uma época da primeira enchente que teve, que a gente colocou tela na porta dos bueiros e varria e juntava o lixo. Depois disso, ficou um bom tempo sem alagar. Mas a gente fazia, eu, seu Carlinho, o Edilson, fazia uma coleta preventiva de sujeira. E eu fui trabalhar fora e o ano passado eu não fiz. E o resultado, Olha né, só. podia ter sido bem menor esse desespero. Assim, a Defesa Civil falou para mim que não tinha como não alagar. Sim. Que tinha bueiro entupido, tem um processo aberto, mas a gente fica com isso no coração, né? Que a gente precisa de conscientizar o mundo sobre isso. É verdade. É bom a gente começar a rever nossos conceitos a partir dos mínimos detalhes. Natália expôs aqui pontos muito importantes. Plantar uma plantinha, não encimentar todo o quintal. Isso são pequenas ações que nós podemos fazer no nosso dia a dia, rever nossos valores, nossos conceitos, para que melhore todo esse aspecto. É muito importante, é muito sério essa situação e a gente precisa, porque e os nossos filhos? Hoje nós já estamos vivendo isso. Se a gente continuar, um lixo que você joga na janela do carro para fora, ah, não, foi só um.
Você foi só um, o outro mais um e mais um. E aí o que que vira? Todos os bueiros entupidos. E Goiânia tem passado por muito. A gente vê muito isso. A gente vai atravessar uma rua, é impossível você não chegar com a água na canela. Então é importante que cada um de nós reveja esses valores, essas atitudes de que acha que é pequeno e não é. É muito importante. Então é E fundamental. tem lixo que não dá para deixar de produzir mais, né? A fralda descartável, Exatamente. o copo descartável, a sacolinha, o saco de pão. Então, assim, acaba que tem muita coisa que a gente já produz de lixo. E ainda se não condicionar direito, não... E hoje nós estamos com esse problema. E os nossos netos? Exatamente. Que aterro sanitário que eles vão usar? É bom pensar nisso. Muito É bom importante. pensar, vamos refletir um pouquinho mais. Aí já estamos aí com a taxa do lixo maravilhosa, né? E o que vai Verdade. sobrar para esses meninos pagarem? Verdade. Natália, já estamos caminhando aqui para o final. A conversa está maravilhosa, mas já estamos aqui caminhando para o final. E eu gostaria de que você olhasse para trás agora, neste momento, para aquela menina ali de 6 anos de idade que vendia o bolo para comprar o pão, e para essa mulher forte de hoje em dia, que administra aí 2 negócios de sucesso. Amém. Para você, o que é a vida real? Para mim, a vida real, hoje eu entendo que não ter o pão e ser dona de uma padaria é porque eu venci na vida. Eu brinco muito com essa frase, eu venci na vida. E eu venci na vida porque tinha tudo para dar errado. Tinha, vamos lá, fiquei só em casa, tinha que ir só para a escola, podia não ter ido. Muita coisa aconteceu para não dar certo. Então, a vida real, ela é muito resultado do que a gente decide fazer dela. E hoje eu vejo, todo dia quando eu atendo, que eu estou visitando, eu vejo mulheres falando, eu não consigo, eu estou paralisada nisso. E eu te convido a sempre que você estiver paralisada numa situação, decida fazer algo. Tem algo que você pode fazer por você. E a vida real para mim é isso, é superar cada dia, Sueli. E todo dia a gente vem superando. Graças a Deus. Sem dúvida. Você já começou a falar o que eu ia te pedir aqui agora nessa próxima pergunta. Tem aquela pessoa que está nos assistindo agora, que começou a empreender, que está passando por grandes desafios. Qual o conselho específico para essa pessoa você tem para dar? Perseverança. Hoje você está empreendendo com bolo de pote, você vendeu um bolo de pote, anota o telefone do seu cliente. Seu bolo de pote é bom, amanhã você liga para ele e oferece de novo. Já tem uma venda garantida. E esse vai te indicar para um, que vai te indicar para outro. Se o seu negócio for tirar foto, hoje você tira de um, guarde esse banco de dados, ofereça nessa mesma data no outro ano. Crie estratégias para você ter o seu cliente com proximidade com você, desde que seja de vender uma fruta a vender uma casa. Quem compra uma casa vai indicar para alguém comprar outra, se ele ficou satisfeito com o seu negócio. Faça com perseverança, insista, porque tudo na vida vem da perseverança. A fé no seu negócio, em você. Conselhos preciosos, gente, aproveitem. E eu falo mesmo, talvez a gente é vendedor, não é empreendedor. Cresceu, remodela. Talvez você precise de alguém da gestão para te auxiliar. Porque crescer não é fácil, não. Crescer dói. Quando eu fazia tortas, Sueli, a gente vendia 3 tortas por semana. De repente começou a vender 11, 15. Olha só. E eu precisei de auxílio. E eu treinei, criei processo de recheio, coloquei pessoas para fazer junto comigo. Crescer dói. Talvez uma pessoa ou outra ia comer ali e falar, isso aqui não está igual aquele outro que você fez. Mas está muito bom. Porque se você criou o processo correto, vai estar bom. Sim. Talvez não tão bom, mas vai estar bom. Ou talvez melhor. Sim. Já teve vez de eu ensinar alguém e a pessoa falar para mim assim, um amigo meu, professor do mestrado da UFG, eu não fiz o almoço naquele dia, ele falou assim, eu não tinha feito, ele falou assim, hoje eu comi a melhor comida aqui da sua padaria. Eu falei, foi? Ele falou, foi. E aquele dia não havia sido eu que tinha feito. Olha que bacana. Então, assim, o processo de crescer dói. Mas E não pode ter medo, né? não tenha medo de crescer. Não podemos ter medo de crescer. Ontem eu recebi uma visita e ela disse para mim assim, eu quero que você arrume um lanche. Quero comprar de você um lanche para Virgínia Fonseca. Menina, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui, organizei um lanche bem feitinho, bem arrumadinho, para esse lugar fazer a entrega. Ela comprou o lanche para levar. E eu me senti muito capaz. Porque, né? Sim. E dessa porta abriram-se muitas outras portas. E eu estou atendendo essa mulher agora de
de igual para igual, eu estou sendo parceira dela. Então, às vezes, se eu tivesse medo, achasse que meu lanche não tivesse altura, eu perdi ali aquela chance de conseguir uma parceria nova. E parceria é o que faz a gente crescer, com certeza. E hoje eu tenho parceiros como a Evolução, que me auxilia na gestão. Eu tenho parceiros como a Sueli, que me chama para um podcast. Eu tenho parceiros como a Mariane Ferreira, que me ajuda na parte emocional. Tenho a Bia, que me auxilia muito, a Ivete. Então, assim, é uma roda gigante que faz você crescer. E ter parceiro é bom demais. É o que você disse ali atrás, né? Nós mulheres precisamos estar unidas. Nós somos mais fortes juntas. Rede de apoio é tudo. Rede de apoio é tudo. A rede de apoio é tão forte que essa semana passada mesmo que eu precisei de atender esse evento grande, eu não tinha como levar meu filho ao médico. E ele estava com a febre. A minha parceira ligou e disse, eu estou com ele, já dei tal remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, e ele está bem. Pronto, parceria. E se ela precisar, eu estou lá para ser parceira, que pode ser um dia que ela tenha um grande evento. Sem dúvida, isso é muito importante. E eu falo que mulheres com rede de apoio são mais fortes ainda. Inclusive, a gente tem discutido muito isso, né? Que é rede de apoio para as mães atípicas. Porque cuidar de quem cuida é muito difícil. E imagine só uma mãe que passa a vida dela cuidando de uma criança atípica. Nossa. Porque deixar o nosso filho, que é tranquilo, com alguém já é difícil. Você acha que essa mãe atípica tem a casa da avó para esse filho passar as férias? Ela tem a casa de uma amiga para deixar? Complicado. Ela tem um tempo para ir ao salão de beleza e um lugar para deixar esse filho? Então, assim, hoje nós estamos falando de uma população neurodivergente que está crescendo muito. Sim. E se a gente não escalonar pessoas para cuidar de quem cuida, instituições, processos, a gente vai ter um mundo muito mais frustrante lá na frente. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos muito ainda para conversar, teremos que voltar outra vez. A Natália vai ter que fazer o compromisso, porque tem muito assunto aqui para a gente conversar. Natália, muitíssimo obrigada. Uma história fantástica sua, trajetória inspiradora. Agradeço de coração mesmo a sua disponibilidade, o seu carinho de estar aqui conosco, compartilhando essa trajetória. Muitíssimo obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Sueli, e obrigado pela chance de compartilhar, né? E eu quero dizer que se alguém precisar de algo e a gente conseguir estar junto, estou ali na Natália Pães, é só me procurar. Das 5 da manhã até as 21 horas, de segunda a sexta, e sábado, domingo e feriado, das 5 às 19, com o nosso delicioso Festival de Croissant. Gente, que delícia aquele croissant, viu? Nossa, vale a pena fazer uma visita demais e também conhecer a Natália Modas, sem dúvida. Muita coisa linda, maravilhosa para você, mulher. O nosso croissant, ele segue a missão, né? Ele é um produto elitizado, a um preço de custo baixo e um valor inesquecível. Nossa, que bacana. E valor não tem nada a ver com preço, gente. Não se esqueça disso, tá? Valor é muito assim, a gente tem que aprender a diferenciar essas duas coisas. Preço é uma coisa, valor é outra. E muito mais importante, né, Natália? Com certeza. O valor de você levar um croissant para quem nunca imaginou poder comer um croissant. Nossa, é diferenciado. Totalmente. Muito obrigada, Natália, mais uma vez. E seja sempre muito bem-vinda. Obrigada a você, Sueli. A gente se encontra por aí. Com certeza. O exemplo da Natália nos mostra que o espírito empreendedor e a capacidade de superação não dependem do tamanho do problema, mas da nossa decisão de continuar caminhando. Espero que a história de hoje tenha te inspirado e te dado força para continuar. Se você gostou ou conhece alguém que precisa conhecer também essa história, compartilha, siga aí o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts, que são histórias realmente incríveis que vamos estar trazendo aqui para vocês. E com muito amor e carinho. Fiquem todos com Deus, um beijo forte no coração e até o próximo episódio do Vida Real com Sueli de Oliveira.